que eu quis dar para essa introdução. E tem muito a ver com essa ideia de... Então, o deserto como um não lugar. E aqui eu vou usar o termo utopia, que é, né, teoricamente, é exatamente isso. Utopia é uma visão de sociedade num não lugar, na não realidade do espaço e do tempo que nós vivemos. Então, o deserto se transforma nesse não lugar, a fim de que Deus transforme isso num lugar. Como que nós transformamos uma ideia, uma imagem, né, do futuro, de quem nós queremos ser, como que isso se concretiza aqui? Como que a utopia se concretiza na nossa realidade hoje, no presente e no aqui? Como? Essas histórias... As histórias de números. Das maneiras mais inesperadas possíveis. Mais inesperadas, aqui. Exatamente. E é muito legal perceber, por exemplo, quando a gente pega umas imagens escatológicas de Isaías, né? Isaías também fala, né? Isaías 35, 1-2. O deserto e a terra rachada se alegrarão. O lugar desolado exultará e brotará como botão de flor, brotará fartamente. Quando a gente lê isso em Isaías, legal, né? Uma visão profética de que o povo Deus vai fazer o povo prosperar, Deus vai fazer o povo frutificar, Deus vai fazer o povo se dar bem, por assim dizer. Só que quando a gente lê isso em números, a gente fica... Por quê? Não tem base nenhuma. Né? Parece muito deslocado e a gente não sabe o que fazer com uma imagem tão bonita como essa de Números 24, que é tão parecida com Isaías 35, e que a gente facilmente entende o Isaías 35, mas não entende Números 24, exatamente porque a gente não entende qual é, né, a ideia do livro, o propósito do livro, por que no deserto, a estrutura do livro, tudo aquilo que a gente quer falar hoje aí. Então vamos entrar em coisas... Dezão, se tiver alguma pergunta, manda bala aí também, Isso viu? aí. Pessoal aí também de casa, quiser soltar perguntas, comentários, às vezes eu demoro para ler aqui que eu me perco na conversa, mas... me perco não, mergulho na conversa, né? Mas em algum momento eu vejo aqui, a gente volta, não tem problema. Falar sobre como compreender. A gente já tá, só de falar do título, a gente já tá falando de como compreender esse livro que a gente vai ler aqui ao longo do ano. Mas aqui eu acho que a gente vai começar a falar de coisas que mostram que a Bíblia... que não quer assustar vocês, tá? Mas a Bíblia às vezes não é simples de se entender. E quando a gente pensa a posição que o livro está dentro da Bíblia, significa também. Exatamente. Né? Então, aonde Números... ou no deserto, onde esse livro está encaixado na Bíblia, afeta como a gente vai ler Números. Né? Vamos falar um pouquinho disso, Caio? Onde que está situado aqui Números? E isso, assim, a Bíblia, a gente poderia falar sobre a Bíblia de uma forma geral, mas Pentateuco, pensando no livro de Números, é mais importante a gente pensar a estrutura literária do Pentateuco. Tá, deixa eu só grifar isso aqui. Você já falou, mas eu vou grifar mais uma vez para quem está ouvindo. Quando o Caio fala Pentateuco, são penta, né? A gente sabe que o Brasil é penta. Triste agora, bateu uma lembrança que daquele. não foi Faltava 5 minutos. Tá, vai, volta. São 5 primeiros livros da Bíblia que você já deve talvez ter ouvido, provavelmente como Torá. Né? Essa parte que tem um significado muito especial para o surgimento do povo, da relação deles com Deus. Talvez a gente pode dizer a parte central, ali, o miolo do Antigo, da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Né? É a parte fundamental, eu diria fundamental, centro espacial, fundamental pensando em... base. É a base. Fundamento, né? Tá. E ele forma um corpo literário específico. Apesar dele fazer sentido dentro da narrativa de todo o Antigo Testamento, o Pentateuco em si, na tradição judaica, ele é um corpo literário por si só. Ele poderia ser considerado um gênero. Ele é um gênero literário, gênero. Exatamente. Sim. Também. Só, gente, como se assim, saber que faz parte do Antigo Testamento como a gente encaixa ele na Bíblia como um todo. Aqui o Caio falou de deserto, eu já queria perguntar coisa de Novo Testamento, me segurei. Nossa, mas tem o deserto lá, Jesus, tem João Batista. João Batista também começa o ministério lá no meio da desolação, onde não tem governo, não tem. Ele está longe dos sacerdotes. Jesus ali também. Então a gente encaixa isso num contexto maior da Bíblia. A gente encaixa no contexto do Antigo Testamento, mas a gente encaixa também nesse contexto menor, que é o contexto dos primeiros 5 livros da Bíblia. Encaixando ele ali, a gente vai compreender várias histórias. Pode parecer que isso está distante, gente. Nossa, como que isso vai me ajudar? Mas a hora que nos próximos bodegas a gente descer para uma história específica e falar,
socorro. Como a gente entende isso, encaixar no Pentateuco vai salvar a gente ou vai dar caminhos para a interpretação, Exatamente. né?